E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre a análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende a entender as movimentações do gráfico de forma correta, para que você faça uma venda, para que você faça uma compra, exatamente num ponto forte, onde você tem aquela expectativa da movimentação correta no gráfico. Então você está em meu canal, eu sou o Cadu Rinaldi, e aqui você vai aprender comigo como realmente analisar um gráfico, como realmente entender a movimentação de um gráfico, para que você possa fazer a sua ordem de forma simples, de forma tranquila, entendendo toda essa lógica de movimentação do ativo. Ó, eu fiz minha entrada aqui no início dessa região e o gráfico está querendo ir buscar mais acima. Eu vou entrar até com mais duas taxas aqui, ó. Por quê? Qual que é o ponto forte aqui, pessoal? Olha aqui o que eu vejo no passado. Eu vejo regiões formando pontos fortes aqui no gráfico. Eu tenho que esperar o que então? Fazer o meu trade, fazer o meu movimento quando o contexto se encaixar. E aqui, ó, tá lá, ó, tô fazendo uma entrada tranquila. Dentro do movimento técnico, dentro de um entendimento. Ali existe uma razão para aquele trade. Tá lá, fechou. Você viu que eu fui lá no passado, olhei e vi uma região. Isso aqui é uma região, ó. Tudo isso aqui é uma região. Tudo isso aqui é uma região. Aí você fala assim, pô, Cadu, por que você não entrou aqui? Porque o candle não fechou aqui. Cadu, por que você não entrou aqui? Porque o candle não fechou aqui. Olha onde o candle foi fechar. O candle fechou no 50% dessa região. Fazendo aqui, ó, uma exaustão do movimento bem na região. Eu sei que toda essa região, e eu vou pintar de amarelo aqui, ó, toda essa região é uma região, um ponto forte de reversão. Cadu, como é que você entende que essa região é um ponto forte de reversão? Só por causa do candle que fez aqui dessa exaustão? Não. Isso tem a ver com o contexto gráfico. Então, dentro do contexto gráfico, eu vou interpretar o gráfico e fazer a minha leitura. Então, quando eu abro o gráfico, eu vou no passado do ativo e começo a ver pontos de reversão. Então, aqui, ó, eu vejo aqui no passado, ó, ponto de reversão, rompeu, veio e formou ponto de reversão, veio e formou ponto de reversão, veio e formou ponto de reversão, subiu, formou ponto de reversão, desceu, ponto de reversão, subiu, formou ponto de reversão, desceu, subiu, ponto de reversão, voltou, ponto de reversão. E aí eu começo a ver vários pontos de reversão no gráfico. Pô, Cadu, então quer dizer que eu vou ver vários pontos de reversão no gráfico? Sim, vários pontos de reversão. Mas quais desses pontos realmente é um ponto forte para você operar? É aí que vem a técnica de você utilizar uma entrada técnica num ponto forte, englobando gráfico, região, tendência, padrão de vela e volume. Quando você entende esses 5 sentidos da análise do gráfico, quando você aprende a interpretar o gráfico vendo esses 5 sentidos, você começa a entender o porquê que o gráfico se comporta comprado, vendido em regiões de demanda e em regiões de oferta, ou regiões de suporte, né? Ou regiões de resistência. Então, por exemplo, você que é novo aqui, ó, eu deixo esse book inteiramente grátis sobre padrões de vela para você baixar e fazer download. São 36 páginas onde você pode baixar, estudar, se aprimorar. Você pode fazer o download abaixo aí dos links que tem no meu canal do YouTube ou aqui abaixo das videoaulas. Você vai entrar aqui no meu canal do Telegram, vai ter a imagem do e-book aqui, você vai clicar sobre ela nas postagens e vai abrir os 2 links. Você escolhe qual dos links você quer, você vai fazer o download e vai baixar.
Aqui dentro você vê resultados dos alunos, ó, como o Telmo, batendo meta. O Telmo é aluno novo, tá? Novíssimo. Aqui é o Max também, aluno, começou esses dias, ó, dá uma olhada. Ele começou a ir para a conta real, 5-1, batendo meta tranquilo, né, Max? Depois você dá uma olhada aí, lê os testemunhos. Aqui é o José, já é um aluno mais antigo, 4-1. Aqui você vê o Fernando, ó, falando da felicidade que ele sente quando ele percebe que ele tem conhecimento em analisar, batendo meta tranquilamente. O Celso, ó, no tão temido OTC, né, Celso, batendo meta. O Silva aqui, ó, falando que no treinamento em um mês ele fez os saques que ele tinha demorado em um ano para fazer um saque. Esse é o poder do conhecimento, né? Depois você lê o testemunho dele aqui, o João também deixando testemunho. O Márcio aqui, ó, batendo meta. Aqui você vê o Jefael batendo meta. Gemerson aqui, ó, batendo meta. Aluno novo. Rodrigo. Aulas que eu subo aqui para o YouTube. Aqui você vê também o José batendo meta. Ele deixa aqui um grande testemunho, você pode ler. Aqui também, ó, uma entradinha aqui feita pelo celular, né, de um outro aluno. O outro José aqui manda todo o seu histórico, suas entradas perfeitas. O Leinade aqui, ó, manda um testemunho falando que ele está até emocionado, mostrando para a mãe dele que ele está aprendendo, que ele está tendo resultados. Aluno novíssimo. Sebastião aqui batendo meta, altamente lucrativo. O Wagner, né, nosso aluno aqui já com mais tempo, batendo meta como sempre, né, Wagner? Fazendo várias sessões. Aqui o Fábio, ó. O Fábio diz assim, ó, vem aqui agradecer por você compartilhar seu grandioso conhecimento, que é o treinamento. Que o Divino Espírito Santo te abençoe mais e mais, você e sua família. Seu treinamento é verdadeiro e realmente funciona, se aplicado da maneira correta, observando todos os detalhes dos pontos corretos, padrões, velas, ciclos do mercado, volume, etc. Obrigado. Essa é a minha intenção, ó, Fábio. A minha intenção é realmente ensinar, fazer com que todo aquele que quer aprender, ter uma renda extra, ter uma renda variável, consiga, né? Essa é a minha intenção. Tudo que eu sei, eu ensino, desde que o aluno se aplique, né? Ele alcança. Aqui é a Joyce, ó, batendo meta. Rodrigo, outro Rodrigo batendo meta. O Varn aqui de novo, mandando um 7-0. O Xande aqui mandando seus resultados. Gente, por aí vai. O Varn aqui de novo. Ontem ele mandou várias sessões, tá bom? Entra aí, acompanhe os alunos. Se tiver alguma dúvida, pode mandar também no direct do meu Instagram, ó. Você pode me seguir lá, Cadu Rinaldi. Aqui tem um link de acesso ao treinamento. Lembrando que o treinamento é de forma vitalícia, está com 60% de desconto de aquisição. Então corra, aproveite. Dá para você comprar aí tranquilamente, custa menos que um lanche aí por mês e você vai aprender realmente como analisar o gráfico, tá bom? Bom, fiz essa entrada nessa região aqui. Nessa região, uma entradinha aqui já com 3 taxas. O gráfico está bem volátil hoje, movimentação bem rápida. É um dia que a gente não pode ficar muito exposto ao mercado. Entra, faz o que tem que fazer e cai fora. Entradinha aqui então, nesse ponto forte que eu expliquei para vocês, um ponto forte, um ponto ali de pequena correção, também conhecido com vocês como ponto de reversão, para você entender o movimento. Ó, preço chegou em região, chegou num ponto aqui de correção, agora ele tem essa outra região aqui, ó, que é um outro ponto que ele pode fazer movimentação de queda. Quando eu pensei em entrar, ele já explodiu para baixo, né? Quando eu pensei em fazer uma entrada, ele já explodiu. Os gráficos estão bem agitados hoje, começo de mês, né? Agora aqui é um outro ponto que eu posso pensar em corrigi-lo. Só que eu preciso esperar o preço chegar aqui. A intenção era fazer uma venda aqui, né, nessa descida até esse ponto aqui. Vamos ver se ele vai ter força para fazer esse movimento de queda nessa região. Porque se ele não tiver força de fazer esse movimento de queda, eu posso seguir com ele, né? Eu posso seguir o movimento com ele, posso procurar continuar esse movimento com ele. Ainda acredito que nesse desenho técnico aqui que ele está fazendo, ele pode continuar a fazer a movimentação que ele está buscando. Aparentemente ali, uma posição, como ele veio aqui com a sombra tocar nessa região, ele pode continuar subindo. Vamos ver se ele vai fazer o movimento. Apesar da volatilidade que o gráfico está,
em várias regiões deixando o pavio, pode ser que ele não venha fazer um pin-bar ali, pode ser que ele venha continuar o movimento, tá? É o risco que eu corro de ser um pin-bar ou um movimento ali de continuidade do movimento. Cadu, o que faz você a entrar no movimento podendo não ser um pin-bar? É o volume empregado ali naquele movimento. Então, quando eu vou analisar o gráfico, eu vejo todas essas circunstâncias. O volume é um dos filtros. Então, se eu identifico que tem um ponto forte ali na região, eu identifico que é uma região, eu começo a ver outros setores ali do gráfico, como a tendência ela está se desenvolvendo, como a região está fazendo seu fechamento, como aquele padrão de vela está... fechou, eu tomei o loss, tá vendo? Ele fez um movimento e ainda continua dando um preenchimento, mesmo tendo volume. Infelizmente o gráfico com muita movimentação de pavio é isso aí. Ponto forte. Tanto é que ele corrigiu fazendo esse martelinho aqui, um chamado pin-bar. Ponto forte. Agora eu tenho que esperar ele aqui para fazer o meu trade ou esperar ele aqui nesse outro ponto forte para fazer meu trade. Identifiquei meus pontos fortes, vou fazer minhas entradas. Preço continua fazendo queda, então ele pode chegar muito bem nessa região e fazer aquilo que eu esperava, né? Que era uma continuidade de alta nessa região. Mas aí eu tenho que esperar o gráfico chegar aqui, nesse outro ponto forte. Deixa eu ver aqui, GBP/USD. Deixa ele aberto aí. Se ele chegar lá, se ele fizer essa movimentação nesse ponto forte, a gente pode pensar em entrar. Enquanto ele não faz, fico fora do mercado ali. Então vai lá, GBP/USD, USD/JPY. O que eu vejo em USD/JPY? Deixa eu ver a possibilidade de continuidade de preço de queda. Vamos descer com ele? Vamos descer com ele. Possibilidade de queda ali na movimentação. Entender no ponto forte de queda ali. Vou até entrar com mais duas taxas. Vamos ver se ele vai computar. Computou. Preço aqui na região travando o preço acima. Aqui o preço está aqui nessa região. Travando o preço acima. O que eu entendo aqui? Dentro do movimento, um pullback de queda jogando o preço para baixo aqui, para buscar a liquidez. Quando a gente identifica esses pontos, que é um ponto de reversão ou de continuidade do movimento, fica claro para nós no gráfico, né? Só que a gente tem que executar de forma correta. Executou de forma correta, tem trade. Tá lá, perfeito. Mercadinho, ninguém mandou tirar um dinheirinho meu, vou lá e busco. Vamos lá, vamos analisar esse gráfico aqui, Antes, né, voltar lá no GBP/USD para você ver, olha só, que eu falei para você que era um ponto forte. Vamos analisar o loss, exatamente isso aqui. O que eu falei para você que seria essa região? Este candle aqui, este martelo, pelo volume que ele teve, ele tinha duas opções. Ou ele continuaria o preço daqui, ou ele poderia ser um pin-bar. E eu vou falar para você, gente, sempre eu corro risco nessas situações, eu pago para ver e eu acabo tomando loss, tá? Porque nem sempre ele faz o movimento. Só que aqui era um movimento onde eu estava a favor do movimento, eu estava em região de correção, tinha força, tinha padrão, mas o que ele fez? Mesmo assim ele veio fazer o pin-bar, veio na região onde era para ser entrada e continuou o movimento. Entendi o loss, é um pin-bar, tomei o loss, tranquilo, né? Eu fiquei esperando o preço retornar na região, ele não retornou, e fez esse candle, fez outro candle, enquanto isso eu fui procurar outro ativo. Quando eu vim aqui em USD/JPY, eu já vi o que? O movimento do gráfico. Olha o que o movimento do gráfico fez. Ele chegou aqui, ele fez o que? Região de resistência. Olha que região linda. Veio rompendo tudo. Rompeu o que? Outra região de resistência. Olha o que o gráfico faz, movimento. Rompe região, retorna na região. Olha o ponto forte aqui. Olha o ponto de liquidez. O ponto forte ele vai ser sempre identificado por topos e fundos em regiões. Então aqui eu posso identificar aqui ponto forte, ponto forte, ponto forte, ponto forte. Eu consigo aqui identificar vários pontos fortes,
ponto forte, ponto forte, ponto forte, ponto forte. Conseguiu compreender? Olha aqui o pin bar de novo, ó, tá vendo? Outro movimento de pin bar. Odeio esse pin bar. Agora, olha que interessante. Quando o preço chega no ponto forte, ele vem e deixa um padrão de vela aqui, ó, um martelo de ignição na região do ponto forte. O que eu penso? Eu penso em continuar o movimento, buscando que ele venha até esse ponto, para depois ele venha subir. Ele não chega até o ponto máximo, mas ele faz um movimento que este movimento já pode me dar a vitória e ali computar as 3 taxas. E aí então ele computa minhas 3 taxas, porque ele fecha abaixo da minha entrada, e eu saio com um gain maravilhoso aqui na região. Conseguiu compreender esses pontos fortes? Ó, então, o que é um ponto? Olha o ponto que eu tinha marcado para você. Aconteceu, o preço chegou lá, fez o quê? Travou novamente. Ó. Então, todas as vezes que você vê um topo e um fundo que segura muito fluxo de mercado, esse ponto é um ponto forte de reversão. Ele pode ser uma reversão momentânea. O que é uma reversão momentânea? Ele vai fazer simplesmente uma pequena correção, depois continuar o movimento de tendência. Ou ele pode ser uma reversão de tendência, propriamente dito, onde ele vai reverter o movimento de tendência. O importante é a gente entender o movimento do preço, porque quando eu vejo o movimento do preço fazendo essa movimentação, eu vejo ele trabalhando um canal, e como ele tem um ponto forte aqui que ele pode trabalhar o seu movimento, eu consigo entender e continuar o movimento. Então, se torna um ponto de reversão, de continuidade de movimento, pelo menos para eu terminar o meu trade aqui e fazer uma entrada. Eu não sei se está logo cedo, hoje pela manhã eu não consegui abrir o gráfico, mas olhando agora aqui eu estou vendo o gráfico bem volátil, bem agitado. Para quem não tem conhecimento, isso é muito perigoso. Então, todas as vezes, olha, super dicas aqui que eu deixo para você. Gráfico está muito volátil, procure os pontos fortes de reversão. Aprenda a identificar os pontos fortes de reversão. No ponto forte de reversão, você vai aplicar o contexto do gráfico nesse ponto forte de reversão. Você vai ver o gráfico, vai ver a região que ele está trabalhando, vai ver como que a tendência está trabalhando, vai ver o padrão de vela funcionando naquela região, aliando junto ao volume para fazer a sua entrada. Você não pode pensar em fazer trade sem fundamento. Aqui eu tomei o loss, eu fiz o trade com fundamento. Eu sei que era continuidade de movimento. Porém, ele veio buscar justamente o ponto mais forte para depois continuar. Então, procure, aguarde, espere os pontos fortes. Isso pode te ajudar. Tanto é, ó, olha os pontos fortes aqui, ó. Ponto forte. Ponto forte, ponto forte, ponto forte, ponto forte. Olha o que aconteceu quando o preço chegou aqui, ó. Corrigiu de novo. Aqui o que o Cadu tentou fazer? Eu tentei usar esse martelo aqui como ignição de movimento, mas não adianta. Ele veio, faz o pimbarzão aqui e continuou o movimento. Eu paguei para ver aqui porque eu já estava altamente lucrativo, né? Aí eu estou dentro do gerenciamento. Mas você entendeu como ele veio buscar justamente aqui, ó, os pontos fortes? Então, se você aprender a identificar o ponto forte e trabalhar esse contexto dentro do gráfico, você vai entender de uma forma muito clara o movimento. Aqui em áudio JPY, ó, eu fiz as entradas aqui num ponto forte também. Ó. Tava lá atrás, né, o ponto forte. Ó, ponto forte de movimentação. Lá atrás o ponto forte. Então, é simples. Ó, quando você olhar o gráfico, deixa eu fazer uma tela preta aqui. Ó. Você vai ver o gráfico trabalhando dessa forma. Ó. Ele vai fazendo topos, fundos, topos, fundos, topos, fundos. Onde são os pontos fortes do gráfico? Todas as vezes que você vê um topo e um fundo, isso vai ser um ponto forte. Ponto forte, ponto forte, ponto forte do gráfico, ponto forte do gráfico, ponto forte, ponto forte, ponto forte do gráfico. Identifique os pontos fortes. Ó, tudo isso aqui é ponto forte. Pontos de reversão. De possíveis reversão. Ah, Cadu, então significa o seguinte. O preço, a hora que o preço chegar nessa região, eu traço uma linha. A hora que o preço chegar nessa região, eu sento o dedo porque ele vai corrigir. Correto? Não, não é correto.
Não é porque você identificou o ponto forte que significa que só porque ele é um topo e um fundo, ele vai segurar o seu preço. O que você vai ter que aliar nesses pontos fortes é aquilo que eu falo todas as vezes para vocês. Existe um contexto de movimentação aqui dentro. Existe uma lógica, uma razão de movimentação. Isso você aprende com a análise gráfica. Então, quando o preço chega numa região onde ele pode corrigir, ele tem que ter uma lógica de movimentação para correção. Ele só vai fazer uma correção naquele ponto forte se o contexto está encaixado, se a região está encaixada, se a tendência está encaixada, se o padrão de vela está encaixado, se o volume financeiro está encaixado. Então, quando todo o contexto do gráfico encaixa, a leitura gráfica é feita, você está interpretando o gráfico de forma correta, você interpretou o gráfico de forma correta, você aprendeu como interpretar o gráfico naquela região, então a análise gráfica, de acordo com a movimentação, te autoriza a fazer uma entrada naquela região, sendo um ponto forte. Então, como ele vai se tornar um ponto forte? É só porque é um topo ou um fundo? Não. Ó, dá uma olhada, ó. Aqui não é um topo. Olha aqui, ó. O preço rompeu aqui, ó. E está indo aqui no pavio. Poxa, Cadu, então você falou que ele tem que corrigir todas as vezes que ele chega num topo e num fundo, por que ele não corrigiu? É o que eu estou querendo dizer para você. O ponto forte, ele vai se tornar um ponto forte na região de suporte e resistência se ele estiver em contexto. Olha o contexto desse gráfico. É para que haja o quê? Rompimento. Nessa região aqui é para que haja rompimento. Por isso que a busca era nessa região, para depois ele subir. Olha só o que eu falei esses dias para vocês. Transportando o preço do ponto A para o ponto B, onde ele vem buscar o movimento, busca a liquidez e sobe novamente. Conseguiu compreender? Então, o ponto forte, gente, não é como ensinaram para você aí, que só porque é um topo e um fundo, traça uma linha e senta o dedo. Não. O ponto forte de reversão no mercado, ele vai se tornar um ponto de reversão quando ele estiver encaixado em um contexto. Porque topos e fundos são feitos para serem rompidos. Marca o negócio que eu estou te falando aí, ó. Grava isso aqui que eu vou falar para você, ó. Topos e fundos são feitos para serem rompidos. Ah, Cadu, todas as vezes que eu entro num topo, num fundo, ele é rompido. Topos e fundos são feitos para serem rompidos. Gente, o mercado, ele trabalha ou valorizando o preço ou desvalorizando o preço. O gráfico trabalha rompendo topos ou rompendo fundos. Então, como que eu vou utilizar esse ponto forte de topo ou fundo para eu trabalhar os movimentos e fazer os meus movimentos de forma correta? Dentro do contexto, quando este topo e este fundo estiver dentro dessa interpretação gráfica onde existe contexto, aí sim ele é um movimento de ignição para você continuar a tendência ou movimento de correção de tendência, onde ele vai fazer as suas reversões. Mas tudo dentro de um contexto. E é por isso que às vezes você entra, toma loss, entra, é rompido, toma loss. Por quê? Porque você está entrando em topos e fundos, em qualquer topo e fundo, sem ser um ponto forte, sem ser um ponto de reversão, porque esse ponto forte de reversão é um ponto onde tem contexto. Ele só vai se tornar um ponto, um topo, um fundo de correção, porque ele tem contexto. Se não tiver contexto, não tem ponto forte. Ele vai se tornar simplesmente uma movimentação de liquidez, onde o preço sai de uma região, vem buscar liquidez em outra e passa diante pegando a liquidez daquela região. Simples assim, e vai fazendo movimentação. O gráfico ignora a sua região de topo e fundo. Ele só não vai ignorar se aquele ponto de topo ou aquele ponto de fundo ele está dentro de um contexto para se tornar um ponto forte
de movimentação ali do preço para fazer uma reversão ou não. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Hoje, ó, eu usei só 3 ativos, né? Um Audi JPY entrando já com 3 taxas. Aquele loss aqui no GBP, né, no Pimbar, ó, depois o preço fez a movimentação que eu estava esperando. E depois o SDJPY aqui, uma entrada com 3 taxas também. Né, nessa movimentação que ele não fez tudo o que eu estava esperando, mas fez a movimentação necessária, praticamente aqui fechando num 6-1. Se você quiser realmente aprender como que funciona o gráfico, saber toda essa dinâmica de contexto gráfico para fazer a leitura gráfica correta e saber interpretar o gráfico e seus pontos fortes e como identificar esses pontos fortes e suporte e resistência para operar, será muito bem-vindo ao treinamento. Você vai acelerar os seus conhecimentos, vai conseguir acelerar os seus resultados, porque você vai conseguir fazer exatamente a análise correta como deve ser, tá bom? E você que ainda só está aqui no YouTube, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal, você é muito bem-vindo aqui, e o seu like, o seu comentário ajuda muito o canal a ser reconhecido e as pessoas verem que através dessas super dicas que eu deixo aqui no YouTube, a sua mente pode se abrir e você começar a analisar o gráfico de outra forma. Essa é a minha proposta, para que você aprenda como analisar o gráfico e aprenda como operar o gráfico de uma forma profissional. Tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo amanhã no próximo trade, numa próxima aula. Fica com Deus. Fui!